depois de muita gente pedir, eu resolvi trazer um vídeo atualizado falando sobre como eu comecei a consertar celular, como eu abri a minha assistência técnica e como eu mantive ela aberta até hoje. Então presta bem atenção para você não perder nenhuma dica desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje eu resolvi trazer um vídeo atualizado falando sobre como eu abri minha assistência técnica, como eu comecei a consertar celular e como que eu consegui manter a minha loja aberta até hoje. Então presta bem atenção se você está curioso para saber tudo isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, inicialmente eu vou contar um pouquinho de como foi a minha história desde que eu comecei a consertar celular até o momento em que eu abri a loja. E depois eu vou estar passando para vocês algumas dicas que eu considero fundamentais e que me ajudaram muito, não só a manter minha loja aberta, mas também a conseguir guardar dinheiro ao longo do tempo, porque a gente sabe que no caso não adianta só você trabalhar para comer, você precisa conseguir guardar algum dinheiro para caso aconteça alguma coisa, você ter esse dinheiro guardado, bacana? Bom, inicialmente então vamos falar sobre como eu comecei a consertar celular. Pessoal, tudo começou quando eu tinha 18 anos, 7 anos atrás, que foi quando no caso eu fui demitido da lanchonete onde eu trabalhava. Eu trabalhei nessa lanchonete durante 2 anos no caso, e eu era atendente, e eu praticamente odiava o meu emprego. Por quê? Primeiro, porque o meu patrão ele não me tratava muito bem. Pessoal, com 17 e 18 anos já tiveram várias vezes de eu ter crise de ansiedade e crise de estresse, tanto no trabalho quanto na minha casa, justamente por conta da pressão do trabalho, ou seja, tanto da pressão do patrão, quanto da pressão do pessoal do atendimento, quanto no caso de ter que trabalhar bastante e ganhar muito pouco. A gente sabe que quando a gente ganha muito pouco, fica difícil da gente manter as contas de casa. Então imagina só você sofrendo para manter as contas de casa e ao mesmo tempo um cara te xingando o dia todo. Era mais ou menos nesse cenário que eu tava dos 16 aos 18 anos. No entanto, tudo que é ruim também pode piorar, e foi aí que eu fui demitido no caso. Muita gente não sabe, mas na minha casa atualmente mora eu e a minha mãe, e naquele tempo não era diferente. E a pessoa que sustenta a minha casa, no caso, sou eu. A minha mãe, ela tem um problema no braço, ela teve uma queimadura no braço quando ela era criança, e no caso, o braço dela só ergue até aqui. E além disso, de tempos em tempos, o braço dela trava, então ela não consegue mexer. Por esse motivo, ela não consegue trabalhar em nenhuma empresa e nem registrada. E por esse motivo também, ela deveria ser aposentada. Deveria por quê? Infelizmente, porque o governo não aposentou a minha mãe. Renan, mas por que eles não aposentaram? Pessoal, eles alegaram que minha mãe pode trabalhar. Entretanto, ela não aguenta peso, ela não consegue erguer o braço a partir daqui, e o braço dela trava. Eu não sei também do que uma pessoa nessas condições pode trabalhar, e o governo também não conseguiu responder, mas não aposentou minha mãe e ficou pra mim sustentar a casa. Então nesse caso eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa a partir do momento em que eu fui demitido. No entanto, pessoal, eu nem sonhava em começar a consertar celular, até porque eu achava que era muito difícil e no caso isso nem passava pela minha cabeça. O que eu comecei a fazer foi o seguinte: eu comecei a entregar currículo em todo lugar que eu podia. Entretanto, naquele momento o Brasil ele tava numa crise lascada e ninguém tava contratando. Então assim, passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e quando foi chegando no terceiro mês eu fui ficando desesperado. Por quê? Porque no caso eu tava vendo que eu não tava conseguindo encontrar um emprego, ia acabar no caso o seguro-desemprego e eu não ia conseguir sustentar minha casa. Eu tava praticamente entrando em pânico porque eu não sabia o que eu ia fazer e era a primeira vez que eu tava naquele cenário. Até que no caso chegou uma amiga da minha mãe na minha casa com o aparelho bloqueado, era um LG, e ela perguntou se eu sabia desbloquear. Era um bloqueio na conta Google e naquele tempo eu nem sabia o que era um bloqueio de conta Google. Só que eu falei pra ela que eu sabia sim, mas eu cobrava R$40. Ela falou pra mim que tava bom porque o rapaz da esquina tinha cobrado 80 e no caso falou que fazia em 1 hora. Eu falei pra ela que ia levar pelo menos um dia pra fazer porque eu tinha que aprender a fazer. Então eu peguei o aparelho dela, comecei a pesquisar como desbloqueava, comecei a ir lá apertando os botões e foi meio que a noite toda até que eu consegui entender qual o tipo de bloqueio que eu tinha, que era um bloqueio de conta Google, e como no caso consegui desbloquear. Aí no caso eu consegui, fiz o desbloqueio, no outro dia ela veio e me pagou. E quando ela me pagou eu consegui entender pela primeira vez que talvez eu não precisasse viver uma vida na qual eu fosse xingado o dia todo, eu fosse maltratado, eu precisasse depender de um patrão, ou no caso eu tivesse que trabalhar muito e ganhar pouco. Eu poderia no caso pela primeira vez trabalhar e ganhar pelo quanto eu trabalhava. Por exemplo, se eu trabalhei muito eu vou ganhar muito, se eu trabalhar pouco eu vou ganhar pouco. Então se eu consertar um monte de celular, consequentemente todo o dinheiro que eu ganhar vai ser meu. E aí eu comecei a pesquisar sobre conserto de celular, comecei a ver vídeo, comecei a ver como desmontava celular, peguei uns aparelhos velhos que tinha em casa, peguei a faca da cozinha, comecei a abrir os aparelhos, alguns eu consegui abrir inteiro, outros eu acabei quebrando alguma coisa, mas eu já comecei vendo ali se eu tinha mais ou menos o jeito. É claro, pessoal, que quando a gente começa, a gente não tem assim meio que o jeito de consertar celular, então é normal que você quebre um monte de coisa, é normal que você seja todo desajeitado e é normal que tudo dê errado. Então quando eu comecei, eu notei que assim, eu não tinha tanto jeito, mas mesmo assim eu tinha muita vontade e eu decidi que era aquilo que eu ia fazer. Então o que eu fiz? Eu peguei aqueles R$40 que a vizinha da minha mãe tinha pago, comprei um kitzinho de chaves e já deixei guardado. E fui pesquisando e tentando aprender mais ou menos como que eu poderia fazer o meu primeiro conserto. O único problema, pessoal, é que o tempo começou a passar e o dinheiro começou a acabar. E nesse momento, quando começou a acabar o dinheiro, foi onde começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque no caso eu não conseguia tirar dinheiro do conserto de celular e eu não conseguia emprego. Então o que eu fazia era meio que juntar as coisas relacionadas ao conserto de celular para conseguir ganhar dinheiro. Eu vendia fone de ouvido, eu vendia carregador, eu vendia película, eu vendia bateria,
Eu tentava fazer, pessoal, tudo que era relacionado ao conserto de celular para eu conseguir ganhar dinheiro e ao mesmo tempo manter a minha casa enquanto eu continuava aprendendo. Foi quando, no caso, eu resolvi começar a divulgar os meus serviços. Eu tinha visto um monte de vídeo no YouTube, eu achava que eu já conseguia fazer algum serviço e eu comecei a divulgar. Comprei uma placa por R$10 que estava escrito Conserta-se Celulares, eu vou deixar talvez a foto, não sei se eu tenho ainda, se eu tiver vai estar por aqui, bacana. Ficou essa placa aí, ó, no meu portão, no caso, e eu comecei a divulgar que eu consertava celulares em Facebook, em OLX, em grupo de WhatsApp, em tudo que eu podia eu tava divulgando meu serviço. E foi quando, no caso, eu consegui o meu primeiro serviço, que era um Moto G2 para trocar a tela. Eu lembro que, no caso, o rapaz era da cidade vizinha, então eu tive que pegar o ônibus e ir lá pra cidade vizinha, passar um bom tempo na cidade vizinha, depois voltar pra minha cidade. Eu lembro que no total aí deu umas 3 ou 4 horas, porque eu tive que pegar o ônibus, era 1h30 até a casa dele, daí eu pegava o aparelho na casa dele e voltava ali mais 1h30 de ônibus. Então, nesse caso aí, foi mais ou menos umas 3, 4 horas só de caminhada para ir buscar o aparelho. Quando eu cheguei em casa, foi mais 1h30 para eu conseguir trocar a tela desse aparelho. Isso porque eu tava com muito medo, eu tinha medo de riscar a câmera, eu tinha medo de danificar a tela, eu tinha medo de quebrar qualquer coisa. Então eu fui bem devagarzinho, trocando a tela, na paciência ali, consegui trocar 100%, fechei o aparelho e levei de volta na casa dele. Só que nesse caso eu acabei cometendo um erro. Eu não tinha calculado muito bem o quanto que eu ia gastar e o quanto ia sobrar para mim no final. Então eu gastei muito em passagem, tive que comprar alguma coisa para comer, porque a correria tava grande, não deu tempo de eu almoçar no caso, e no final de tudo isso aí me sobrou somente R$40. Mas com esses R$40 eu fiquei muito, mas muito feliz. E por quê? Porque esse era o primeiro dinheiro que tinha entrado para mim como técnico de conserto de celular. Então eu tava muito feliz porque assim, eu comecei a sentir que eu tava entrando de fato na profissão. E aos pouquinhos eu fui conseguindo mais uma troca de tela, mais uma troca de conector e sempre do mesmo jeito. Eu pegava o ônibus porque eu não tinha carta, ia lá na casa do cliente e voltava com o aparelho, consertava na minha casa e depois levava. Aí depois de algum tempo eu comecei a consertar numa praça que fica no meio da rua lá no centro da cidade. O que eu fazia? Ia lá, buscava na casa do cliente, voltava para essa praça, consertava para economizar um passe de ônibus e eu voltava para casa do cliente e eu entregava o aparelho. Já tiveram vezes, pessoal, que eu tive que consertar 2 aparelhos ao mesmo tempo e eu não tinha dinheiro para comprar as 2 peças. Por exemplo, vamos supor que essa tela é 200 e essa aqui é 100. Eu não tinha 300. Então o que eu fazia? Eu vinha aqui, ó, eu consertava esse de 200 e esperava esse cliente me pagar para depois comprar a peça desse. Hoje em dia eu vejo que isso foi assim, um pouquinho meio que errado da minha parte. Por quê? Porque e se dá alguma coisa de errado aqui? Aí no caso eu não consigo consertar isso daqui. Mas no caso, quando eu comecei, isso daqui foi extremamente necessário para mim conseguir ter sucesso. Então assim, recomendo fazer? Não recomendo, mas às vezes a gente tem que fazer algumas coisas que a gente não recomenda justamente pra gente conseguir ter sucesso. É você que sabe da sua necessidade e você sabe o que você deve ou não fazer, tá ok? Então eu consertava no meio da cidade, consertava no meio da rua, consertava onde era necessário, só pra mim conseguir entregar o serviço e conseguir ganhar dinheiro. E aos pouquinhos eu comecei a juntar dinheiro, fui comprando uma ferramenta, fui comprando outra. A maioria eu parcelei porque eu não tinha dinheiro pra comprar à vista, então minha mãe tinha um cartão, ela parcelava e eu ia pagando. Toda vez, terminava de pagar uma, eu comprava outra. Terminava uma, eu comprava outra, até no caso conseguir montar praticamente a minha bancada inteira em casa, que ficou desse jeito aqui, ó, que vocês estão vendo nessa foto aqui, bacana? Só que daí, pessoal, eu comecei a enfrentar um problema bem grande, que é praticamente o problema que todo técnico enfrenta nessa área, que é, no caso, a falta de conhecimento. Eu comecei a receber aparelhos que não carregavam, mesmo trocando conector de carga, aparelhos que não tinham imagem, mesmo trocando a tela, e aparelhos que não ligavam, mesmo trocando a bateria, e eu não sabia o que fazer. Eu abria o aparelho, tirava, colocava outra bateria, o aparelho não ligava, e eu não sabia por onde seguir. Não sabia o que fazer, não sabia como consertar, e nem mesmo como analisar. E foi aí que eu comecei a pesquisar cursos na internet, fui correndo atrás de um monte de curso, e consegui encontrar alguns cursos que eu queria fazer, bacana? Só que eu também não tinha dinheiro para fazer os cursos, tive que juntar o dinheiro no caso, juntei o dinheiro e fiz o meu primeiro curso. Logo no primeiro curso, pessoal, eu já consegui no caso fazer o meu primeiro conserto, que foi no caso um Moto G2 que estava completamente morto. Nesse Moto G2 eu consegui ganhar R$80 em 20 minutos de trabalho. Ele chegou morto, eu fui lá, coloquei na fonte, ele esquentou um lugar, eu tirei o capacitor que tinha esquentado e ele voltou a ligar. Rapaz, naquele momento eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque antigamente, pessoal, para mim conseguir ganhar esses R$80, eu tinha que trabalhar de 2 a 3 dias. Eu ganhava em média R$35 por dia. Então assim, tinha que trabalhar de 2 a 3 dias para conseguir ganhar a mesma quantia que eu tinha ganhado em 20 minutos. Então eu sabia que se eu conseguisse estudar e aprender muito bem aquilo, eu conseguiria ganhar muito mais por dia do que eu ganhava por mês antes trabalhando numa lanchonete. E foi aí que eu me apaixonei pela parte de reparo em placa. Comecei a fazer de todo jeito, comecei a tentar, comecei a estudar, comecei a fuçar a placa de todo jeito que eu podia para conseguir aprender e evoluir cada vez mais. E aos pouquinhos eu precisei fazer outro curso, que foi um curso de eletrônica. Depois precisei fazer um outro curso, que era um curso de software, porque eu recebia alguns aparelhos travados na logo, aparelho reiniciando, aparelho que não ligava e tinha que passar o sistema. E eu não sabia como passar o sistema. Aí eu fui lá, comprei um curso de software, fiz o curso de software e fui aprendendo. Depois eu comprei mais um curso, mais um curso, mais um curso e eu fui aprendendo cada vez mais até chegar praticamente no nível que eu tô hoje e que vocês já me veem aqui no canal. Mas o fato, pessoal, é que o ponto principal para mim ter conseguido abrir a minha loja e ter conseguido ter sucesso foi, no caso, continuar sempre buscando conhecimento. Entretanto, eu sei que para muita gente que está começando a consertar celular, buscar conhecimento desse jeito que eu fiz, investir num curso, em outro curso, em outro curso, acaba sendo muito difícil. Para mim, era só eu e minha mãe. Mas hoje em dia no Brasil, pessoal, tem vários pais de família que tem 3, 4 filhos, às vezes 2 filhos, às vezes uma esposa, mais um filho, mais uma pessoa na família, tem mais integrantes na família que dependem dessa pessoa. E às vezes o dinheiro que essa pessoa iria gastar num curso, ela acaba tendo que investir dentro de casa. E por isso muitas pessoas acabam ficando travadas justamente porque não conseguem sair disso. Eu sei que
no caso, muitas vezes não é culpa da pessoa, porque você tem que manter sua família. Você é um homem no caso, você é o homem da casa e você tem que, no caso, manter a sua família. Mas muitas vezes, para muitas pessoas que estão começando, acaba sendo difícil conseguir gastar tanto para conseguir ter conhecimento no caso. E foi por isso, pessoal, que depois que eu criei o canal, eu criei o NiceCell Academy, que é o meu curso completo de conserto de celular. Dentro desse curso, você paga uma vez só e tem acesso a mais de 20 cursos, ou seja, lá você aprende software, aprende microsoldagem, aprende reparo avançado, aprende reparo básico, reparo intermediário, aprende praticamente tudo que você precisa para consertar, tanto iPhone quanto Android. E o melhor, você paga uma vez só e continua recebendo todas as atualizações do curso. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso principalmente, pessoal, porque eu quero que todo mundo que tenha começado assim como eu comecei, consiga pagar uma vez só e ter acesso a tudo. Eu sei o quanto é difícil você ter que gastar um rio de dinheiro de curso atrás de curso para muitas vezes não conseguir aprender tudo que você quer. Por isso eu resolvi pegar um curso e colocar praticamente tudo dentro de um curso só, bacana? Mas bom, esse vídeo aqui não é um vídeo de vendas do meu curso. Caso você queira conhecer ele, ele tá aqui embaixo, no primeiro link da descrição, é só clicar aqui que você vai conhecer o meu curso. Agora vamos seguir aqui com esse vídeo. E bom, dito isso, depois que no caso eu comecei a fazer alguns reparos em placas, a principal coisa que eu fiz que me ajudou a abrir minha loja foi começar a divulgar o meu serviço para os lojistas da região. Como assim? Eu comecei a frequentar várias lojas do centro da cidade e também da minha cidade e entregar o meu cartãozinho falando que eu fazia troca de conector, troca de botão, troca de microfone, troca de tudo praticamente que era soldado na placa. E o pessoal aos pouquinhos começou a me trazer o serviço. O que eu fazia? O lojista cobrava R$80, eu cobrava metade dele. Então assim, eu cobrava 40 e ele cobrava 80. Ele ganhava 40, eu 40 e todo mundo ficava feliz. E assim, pessoal, aos pouquinhos os lojistas foram me recomendando e eu fui ganhando mais clientes. Eu lembro que chegou um tempo que eu trabalhando em casa estava ganhando 3.500. Pessoal, quando eu comecei na lanchonete, eu ganhava em média 1.200 com descontos. Ou seja, eu nem pegava 1.200, pegava 1.100, 1.000 e pouquinho aí todo mês no caso. E eu tinha que colocar tudo na minha casa. Nesse tempo, eu estava faturando em torno de 3.500 livre, ou seja, sem nenhum desconto, trabalhando sozinho em casa ali. E o dia todo sentado, não era em pé não. Então assim, eu fiquei muito feliz por isso e eu comecei a pensar no caso em abrir a minha loja, porque eu sabia que no caso, se eu abrisse a minha loja, eu ia faturar ainda mais. Mas nesse tempo, pessoal, já vai ficar aqui a primeira dica para vocês. Eu cometi um erro muito grave, que é não saber como organizar o dinheiro. Pessoal, extremamente importante. Quem não sabe como organizar o dinheiro, não importa quanto ganhe, essa pessoa nunca vai conseguir progredir na vida. Então, se no caso você quiser realmente abrir a sua loja, você tem que aprender desde já como organizar o seu dinheiro. E quando eu digo como organizar o seu dinheiro, é como separar o seu dinheiro do seu dinheiro pessoal e do dinheiro da sua loja. Por quê? Porque embora você seja a única pessoa que trabalha na sua loja, a sua loja é como se fosse uma outra pessoa dentro da sua empresa. Então, no caso, tem o dinheiro da loja e tem o seu dinheiro. E se você não souber organizar esses dinheiros aqui, muitas vezes você pode pegar aqui, ó, do seu dinheiro e misturar com o dinheiro da sua loja e acabar ou gastando seu dinheiro ou gastando o dinheiro da loja. Então, nesse caso, você tem que tomar muito cuidado com isso, bacana? Inclusive, pessoal, para quem quiser aprender passo a passo como organizar o dinheiro, ou para quem tem essa dificuldade, aqui no canal já tem uma live totalmente de graça, onde eu mostro passo a passo como eu organizo meu dinheiro. Se você ainda não viu essa live, eu vou deixar aqui em cima, bacana? Esse é o método que eu uso até hoje e eu recomendo também que você use, porque eu tenho certeza que vai te ajudar, bacana? Mas bom, dito isso, pessoal, eu passei pelo primeiro problema, que era, no caso, não saber como organizar o dinheiro. Por esse motivo, muitas vezes, eu acabava gastando muito dinheiro da loja ou muito dinheiro pessoal meu. Tiveram várias vezes que a loja estava cheia de dinheiro e eu estava sem nada em casa, então eu tinha que tirar dinheiro da loja para comprar arroz, para comprar feijão ou comprar outra coisa. E tinha muitas vezes que eu estava com bastante dinheiro e a loja não tinha nem dinheiro para comprar a tela do cliente. Então, nesse caso, eu tinha que tirar do meu e, no caso, colocar na loja. Foi aí que eu entendi que eu tinha que aprender a dividir esse dinheiro, porque caso contrário, eu não ia conseguir evoluir. Aí eu peguei, comecei a dividir ali, repartir certinho e colocar uma quantia todo mês em cada caixa. Por exemplo, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é da loja e esse aqui é um caixa para prejuízo ou para guardar para mim abrir minha loja. E eu fui aos pouquinhos guardando ali e aos pouquinhos eu fui juntando dinheiro. E chegou no momento em que eu tinha R$8.000 em um caixa ali, ó, guardado para mim abrir minha loja. E foi quando, no caso, eu decidi de fato abrir a minha loja. Pessoal, a minha primeira loja de conserto de celular, eu acabei falindo, não deu certo. Por quê? Porque eu errei na escolha do ponto. O ponto não tinha movimento nenhum, por esse motivo eu não tive clientes e eu acabei falindo no primeiro mês. Ou seja, deu 20 dias ali, eu não tinha recebido um cliente. Então eu sabia, esse ponto aqui não vai dar certo. Tive que fechar e começar a consertar em casa de novo, bacana? Eu não vou entrar muito, pessoal, no assunto aqui de como que eu fali no caso, porque aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico passo a passo. Pra quem não viu, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, bacana? Mas bom, primeira dica importante pra você conseguir abrir a sua loja e ter sucesso seria, no caso, aprender a organizar o seu dinheiro, bacana? Bom, dito isso, pessoal, agora eu vou estar passando aqui pra segunda dica que eu considero extremamente importante pra todo mundo que quer abrir uma loja e ter sucesso, que é não desistir. Pessoal, hoje em dia, infelizmente, não é diferente de quando eu comecei. Tem muita gente mentindo na internet. Se você pesquisar conserto de celular agora e depois você entrar no seu Facebook, tem umas 10 pessoas, um falando que ganha R$1.000 por dia, outro falando que ganha R$20.000 por dia, outro te mostrando um carrão falando que foi do conserto de celular, outro te falando que se você comprar o curso dele você vai ficar rico e assim por diante. Pessoal, todo mundo que me conhece sabe, eu nunca vendi o meu curso embrulhado em mentira. Se você quer aprender a consertar celular, no meu curso eu vou te ensinar, mas não é da noite pro dia e você não fica rico da noite pro dia. Renan, dá pra ganhar R$1.000 por dia? Pessoal, com certeza dá. Isso vai depender do seu ponto comercial, da sua experiência e também do movimento que tem na sua região, porque às vezes na sua região não tem tanto movimento para fazer R$1.000 por dia, mas dependendo da sua região, às vezes tem movimento, bacana? Então dá pra fazer? Dá pra fazer, mas depende
depende de algumas coisas, perfeito? Outra coisa extremamente importante, não é tão fácil como todo mundo diz. Por exemplo, você entra na internet, vê um rapaz ali trocando conector e falando, ah, nesse conector eu fiz R$250, ah, nessa tela eu fiz R$500. Pessoal, não é por aí. Dá pra ganhar tudo isso? Dá pra ganhar tudo isso, mas primeiro você tem que aprender a trocar a tela, você tem que aprender a trocar o conector, a parte do reparo avançado você também tem que aprender e tem que investir muito tempo e muito conhecimento. Pessoal, a parte de reparo avançado aqui, ó, pra você fazer um reparo avançado, você tem que ter um conhecimento de esquema elétrico, um conhecimento de eletrônica aplicada a celular, um conhecimento muitas vezes de microsoldagem e por fim um conhecimento de como funciona a placa em si, porque não é somente você pegar a placa e sair arrancando coisa que conserta não, você tem que saber aonde analisar, o que mexer, o que tirar ou o que colocar no lugar para voltar a funcionar. Não é do jeito que todo mundo fala facinho não. Dá para aprender? Com certeza dá e todo mundo consegue, independente se está começando agora, não tem nenhuma experiência, independente se no caso você tem uma idade muito avançada, se você é meio novo, se você é homem, se você é mulher, todo mundo consegue aprender, pessoal, independente da pessoa. A questão é, no caso, ter esforço e entender que tudo isso é um processo. Você não vai começar hoje e aprender hoje. E por que eu tô falando isso daqui pra vocês? Bem simples, porque quando eu comecei, todo mundo me falou que era fácil. Eu via vídeo na internet falando que era só eu comprar um curso que dava tudo certo. Quando eu comprei o primeiro curso, eu me dei muito mal. Não porque eu não aprendi, eu aprendi muita coisa. Entretanto, era muita informação pra me organizar. E eu achava que eu não seria capaz de conseguir aprender. Só que aos pouquinhos a gente vai assimilando, a gente vai colocando em prática e vai ficando tudo cada vez mais fácil. Então a gente tem que entender, pessoal, que dá pra aprender, mas que não é tão fácil. Outra coisa importante, você tem que entender que você vai ter prejuízo. E não é pouco prejuízo, não. Você vai se lascar e vai se lascar muito. Por quê? Porque você não é diferente de ninguém. Pelo menos eu acredito que não. Eu, quando comecei, me lasquei um monte. Todo mundo que eu conheço nessa área, quando começou, se lascou um monte. Por quê? Porque muita coisa dá errado. Pessoal, toda vez que vocês forem tentar alguma coisa que vocês não sabem fazer, a chance é que muita coisa vai dar errado e você vai ter prejuízo. Não é porque, no caso, isso só acontece com você ou porque, no caso, você é azarado. Isso acontece com todo mundo. Se você vai fazer uma coisa que você não sabe fazer, não tem como dar certo. Primeiro vai dar errado até você aprender a fazer pra daí dar certo no caso, bacana? Então entendam, é só não desistir. Se você não desistir, a chance de dar errado é nula. Por quê? Porque você vai tentar até fazer dar certo, perfeito? E bom, dito isso, pessoal, agora aqui eu vou passar pra vocês a terceira coisa que eu fiz e que, assim, praticamente me ajudou a abrir minha loja, que foi aprender a fazer o que as pessoas da minha região não faziam e fazer pra eles cobrando mais barato. Como assim? Quando eu comecei, o pessoal daqui não fazia troca de conector. Então eu comecei a fazer troca de conector cobrando 50% do valor. Depois, pessoal, algumas pessoas da minha região começaram a fazer troca de conector também. Foi aí que eu migrei para reparos em placas. Comecei a fazer reparo em placa a nível avançado. Pegar aparelho que não ligava, pegar aparelho que não carregava, aparelho que não funcionava imagem, que não funcionava Wi-Fi, entre outras coisas, e comecei a fazer para outros técnicos cobrando 50% do valor também. E isso hoje em dia é o que compõe mais de 50% da renda da minha loja. Ou seja, hoje mais de 50% da renda da minha loja vem de reparos em placas. Não é troca de tela, não é software, não é bateria, nada disso. É somente reparos em placas. E para vocês não acharem que eu tô mentindo, pessoal, posso pegar aqui, ó, uma das caixas, ó, que eu recebo dos Correios. Olha só, essa daqui, ó, é uma das caixas que eu recebo, perfeito? Aí eu tenho, ó, mais uma aqui, ó, das caixas que eu recebo, perfeito? Aqui eu tenho mais uma placa, ó, de iPhone XR que eu vou reparar daqui a pouquinho, assim que eu finalizar, ó, esse vídeo aqui, assim que eu terminar eu vou reparar essa placa aqui e assim por diante. Então praticamente toda semana, na verdade quase todo dia, chega aparelho novo pra mim tá reparando e todo dia eu reparo aparelho e eu já mando de volta. Então todo dia eu tô ganhando dinheiro fazendo reparos em placas hoje em dia, bacana? Mas depois, pessoal, mais pessoas na minha região também começaram a fazer reparos em placas. Então além de mim, tem outras pessoas aqui que fazem reparos em placas. Foi quando eu notei que no caso eu tinha que aprender uma outra coisa. Foi daí que eu migrei pra troca de vidro. Comecei a fazer troca de vidro na minha região e eu comecei a fazer também para outros lojistas troca de vidro. Depois da troca de vidro, eu comecei a fazer software a nível avançado, mexer com memória, mexer com várias coisas no caso, que várias pessoas na minha região não mexiam. Por quê? Porque o tempo todo eu tô aprendendo alguma coisa que outras pessoas não fazem pra mim fazer pra eles mais barato. E é isso que no caso sempre me ajuda a ganhar cada vez mais dinheiro e ter no caso um diferencial na minha assistência, bacana? Então o que eu mais fiz foi sempre aprender o que as outras pessoas não fazem e fazer pra eles cobrando mais barato. Por quê? Porque no final o cliente sai aqui, ó, com o aparelho consertado, o técnico ganha dinheiro e eu também ganho dinheiro. Então todo mundo só tem a ganhar com esse tipo de negócio, bacana? E bom, dito isso, pessoal, agora só tem mais duas dicas que eu considero extremamente importantes e que foi praticamente o que me ajudou a abrir minha loja também. A primeira é não me comparar com ninguém. Pessoal, eu vejo muita gente hoje em dia que acaba desistindo porque tem a mania de se comparar com os outros. Por exemplo, você começa hoje, você tá trocando tela. Aí tem um amigo seu que ele começou junto com você. Só que daqui um mês ele já tá fazendo rebaling. Aí você olha e pensa, rapaz, o negócio é pra ele, pra mim não é não. Só tô trocando tela e o cara já tá fazendo rebaling. Aí você começa ali a fazer o seu rebaling, você vai ver o rapaz já tá fazendo um jumper embaixo da CPU, já tá conseguindo recuperar tudo. Aí você fala, meu Deus do céu, mas aquele cara ali, ele tem o dom. Não é pra mim, eu vou desistir desse negócio aqui. Pessoal, extremamente importante. Cada pessoa
pessoa tem o seu tempo. Nem todo mundo está sob as mesmas condições. Quando eu comecei, eu tinha um amigo na minha região que ele já tinha uma distribuidora de peça. Eu me sentia muito inferior a ele e eu achava que eu não ia conseguir alcançar ele nunca. Pessoal, extremamente importante, aquele rapaz estava sob condições diferentes das minhas. Como assim? O pai dele, no caso, tinha investido na distribuidora de peça dele e por isso ele tinha conseguido abrir. Eu não tinha um pai para investir nisso e a minha mãe não tinha condições. Por isso, no caso, eu estava um pouquinho mais atrás e eu tinha a impressão de que ele estava muito na minha frente. Por quê? Porque são condições diferentes no caso. Pessoal, extremamente importante. Não é porque você está mais atrás hoje que você não vai chegar lá na frente amanhã. Ah, Renan, mas no caso aquele cara lá ele já está na minha frente. Infelizmente, a vida ela não é justa. Se você acha que a vida é justa, infelizmente já chegou a hora de alguém te falar, e esse alguém sou eu, que a vida não é justa. Então, às vezes, um cara ele vai começar já na sua frente e vai estar sempre na sua frente. Às vezes ele vai estar a vida toda na sua frente e você nunca vai alcançar aquele cara. Então você não pode ficar se comparando com ele. Por quê? Porque no caso são condições diferentes, são evoluções diferentes. Às vezes você alcança, você até passa ele, ou às vezes você nunca alcança ele. O que você tem que fazer é cuidar da sua vida. Não fica se comparando com ele, porque quanto mais você se comparar com outra pessoa, mais desanimado você vai ficar. E quanto mais desanimado você ficar, mais pra trás você vai ficar também. Então não esquece, comparação é um caminho sem volta e você não consegue evoluir enquanto você continuar se comparando com outras pessoas, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, a última coisa que eu fiz pra conseguir não só abrir minha loja, mas também pra conseguir manter a minha loja foi, no caso, só investir no que eu posso. Como assim? Pessoal, eu vejo muita gente fazer dívida pra conseguir investir na loja ou investir em qualquer outra coisa. Esse não é um bom caminho. Por quê? Vamos supor que no caso, você veio aqui e você montou uma bancada inteira. Você montou uma bancada enorme, uma bancada gigantesca e agora aqui no caso tá tudo certinho pra você trabalhar. Só que daí acontece alguma coisa, como por exemplo na pandemia. Todo mundo teve que ficar fechado pelo menos um mês. Ninguém podia abrir a loja. E agora você tá com uma dívida de 15, 20 mil reais, uma bancada inteira montada e não pode trabalhar. Então agora você não consegue pagar essa dívida. Então nesse caso, pessoal, um caminho que você sempre tem que seguir é o caminho de, no caso, só investir no que você puder. Não comece um negócio com dívida. Ah, Renan, mas eu quero muito montar minha loja, eu tô sentindo que vai dar certo, eu vou emprestar 20 mil reais. Olha, você até pode fazer, não sou eu quem controla a sua vida, mas eu não recomendo que você faça. Por quê? Porque às vezes o que pode acontecer, você pode acabar ficando tão desanimado, você pode ter uma dívida tão grande que você pode demorar anos para conseguir se reerguer dessa dívida. Então assim, eu só recomendo que você invista no que você puder. Pessoal, o que eu fazia muito era parcelar a ferramenta. O que eu fazia? Eu já tinha quase que o dinheiro para comprar a ferramenta, eu dava uma entrada e ia parcelando o resto. Por quê? Porque eu não queria gastar o dinheiro total, porque uma parte desse dinheiro eu ia usar para comprar peça para consertar o celular, ou seja, era peça de reposição, mas a metade dele eu investia na ferramenta e ia pagando o restante. Se alguma coisa desse errado, eu ia zerar esse caixa, ia terminar de pagar essa ferramenta, para daí depois, no caso, eu reerguer esse caixa aqui. Mas eu sempre tinha dinheiro para pelo menos pagar minhas contas. Por quê? Porque eu sabia que se alguma coisa desse errado, eu tinha que estar com tudo pago para não dever para ninguém. Porque quando você não deve para ninguém, você está com a cabeça fresca. E com a cabeça fresca você consegue se levantar e trabalhar cada vez mais para fazer dar certo caso alguma coisa dê errado, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, foi praticamente isso daqui que eu fiz para conseguir abrir minha assistência e praticamente isso que eu faço para mantê-la aberta até hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado e tenha inspirado um pouquinho mais cada um de vocês. Agora, eu te vejo no próximo vídeo e espero que você tenha gostado e até lá!